Já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Até aqui. Irmãos, nós sabemos que Deus criou tudo perfeito. Deus criou a família, onde Ele coloca o homem no paraíso. Ele estava só e não estava muito bom. E aí quando Deus criou a mulher, Ele diz: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? A expressão de que os dois se tornaram uma só carne. Mas nós sabemos que a queda, o pecado, foi algo que deixou o mundo muito abalado. Nós fomos abalados por causa do pecado, e mesmo como cristãos, nós vivemos muitas angústias, muitos problemas por causa do pecado. Ou seja, o pecado do outro, ou seja, o pecado nosso, ou dos dois ao mesmo tempo. Então nós temos dificuldades, não é no casamento apenas, né? Nós temos dificuldades em várias áreas da nossa vida. Mas à medida em que nós nos voltamos para a palavra, que nós vivemos a vida com Deus, nós sentimos essa transformação na nossa vida, em todas as áreas. Nossa questão em relação à nossa forma, né, de viver, de tratar os outros, de cuidar de tantas coisas, é o processo de santidade nas nossas vidas. Agora, com certeza, irmãos, nós sabemos que o mundo, ele é bem complexo, né? As dificuldades que existem aí. E um dos tópicos muito comentados é exatamente o tópico do casamento, as dificuldades do casamento. E o mundo, cada vez mais, ele tem deturpado essa que é a principal bênção, digamos assim, né, que Deus colocou na nossa vida aqui na terra, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ter filhos, para que nós possamos ter prazer, ter alegria. Então o inimigo quer realmente destruir a partir da família, e tem feito muito isso, a ponto de quando se fala de casamento, a gente sempre ouve muitas piadas, né? Eu contava muito quando eu ia fazer um casamento, aquela piada que fala: o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Nem é piada isso, né? É uma frase. Tem uma outra frase que diz que se o padre fosse casado, ele não seria contra o segundo casamento, ele seria contra o primeiro, né? E uma outra, não tá bom não, né? Mas eu vou contar assim mesmo, não tem graça não, né? A última aqui, qual a diferença entre a pilha e o casamento? É porque eu olhei para a cara dos irmãos, está todo mundo assim, sabe? Dá um sorrisinho, mesmo quando é sem graça a piada. A pilha e o casamento, qual a diferença? Que a pilha tem um lado positivo. Aí, viu? Melhorou. Vocês entenderam, né? Pelo menos. Então, irmãos, todos esses tipos de piadas, de coisas, estão relacionadas a questões que, com certeza, se refletem em muitos casamentos, né? Se o casamento de todo mundo fosse uma maravilha, não teria tanta piada, não teria tantas coisas assim, né? E a gente percebe que as dificuldades são muitas. É que a gente não conta nem as coisas boas e nem as coisas ruins, né? Mas nós passamos por vários tipos de dificuldades no nosso casamento. E aqui nós estamos tendo essa oportunidade de estudar, né? Como eu disse, nós vamos nos reter aqui a revista, mas estudar coisas que são importantes. Como nós falamos na semana passada, a revista fala que Deus trata de todos os assuntos, e como é um assunto tão importante como a família, como a vida do casal, não teria por que não trazer alguma informação sobre isso na Bíblia. Essa lição é como a outra, lá pelo ponto 3, que a gente vai voltar aqui ao texto. Então começa com uma introdução aqui, e outros pontos, e depois no ponto 3, estuda-se um pouco mais o nosso texto. A lição começa dizendo que existe uma imagem ruim do sexo, como nós falamos há pouco, né? Por alguns motivos. Primeiro, que é um assunto que nós evitamos de falar,
né? E tem o seu sentido, porque se evitar falar é um negócio, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito do casal em si. E também é negativo porque quando falamos, sempre aparece de forma pejorativa, como brincadeirinhas, como eu falei, ou de forma negativa. Isso é algo que tem trazido uma imagem ruim. O ponto 1, ele continua quase que falando o mesmo que está aqui na introdução. O problema é uma visão defeituosa, uma visão deformada sobre o sexo. Desculpe, ali está escrito a visão reformada, né? A visão reformada sobre o sexo tenta resgatar o ensino bíblico de que ele foi criado por Deus para muito mais do que somente a procriação. Essa visão reformada tenta combater a visão deformada que eu estava falando. A visão deformada, essa visão foi deformada, muitas vezes ele fala aqui pela própria igreja. Um pensamento de que havia uma necessidade de viver uma santidade que nos afastava de tudo o que era prazer. Então, não somente a questão do sexo. Aqui diz: a igreja papal anterior à reforma, tendo uma visão de mundo dualista, ensinava que as pessoas não poderiam ter prazer na carne. Se quisessem ser santas, deveriam se abster de toda forma de prazer, porque qualquer um deles era pecado. E a gente tem um pouquinho isso na nossa mente em relação a muitas situações. Parece que quando a gente está fazendo alguma coisa que nos dá prazer, que nos dá alegria, parece que nós estamos pecando, né? Quem às vezes está em casa e alguém liga e você está dormindo, e quando você atende o telefone e a pessoa fala: você está dormindo? Você fala: não. Como se você falasse que está dormindo, parece que é um pecado, parece que é um erro, né? Uma falha. Eu lembro muito a história de uma mulher de pastor que disse que um dia veio alguém na casa dela e bateu na porta dela e ela estava desarrumada. E ela se sentiu tão mal por estar desarrumada, que a partir daquele dia ela ficou por longos anos toda arrumada em casa, porque vai que alguém chegasse na casa dela. Olha como nós somos complicados. Então, você ficar na sua própria casa, você não pode ficar, entre aspas, desarrumado. Você não pode estar com pijama ou com uma roupa mais furadinha, né, vamos dizer assim, mais diferente. Eu preciso estar sempre, né, demonstrando algumas coisas. E isso é uma visão que alegria, que prazer, parece que é pecado. E nós podemos e devemos nos afastar dessa ideia. Aqui continua dizendo que teólogos católicos da Baixa Idade Média ensinavam que para terem uma vida mais próxima de Deus, as pessoas deviam se afastar de todos os prazeres, principalmente os sexuais. E aí a gente percebe que essa ideia, né, dos monges, dos mosteiros, só que foi percebido que isso não adianta nada. Quando você tem uma atitude muito radical, eu não posso ter prazer, eu não posso me envolver com coisas que dão alegria, você às vezes vai cair de um extremo no outro. Você, de tanto se fechar para a alegria, uma hora você cansa, fala: agora eu vou aprontar tudo de uma vez, né? Então, quantas histórias nós temos de pessoas que fizeram isso, por levar uma vida tão séria, foram para outros extremos. E a revista fala também a respeito de padres, de monges que acabaram se envolvendo com pedofilia e outros problemas. Mas não são só os padres, né? São pessoas que talvez por ter uma visão errada, fogem para um extremo totalmente ruim. Então, nesse ponto 1 aqui, visão defeituosa, no lugar de uma visão defeituosa, de que o sexo foi criado talvez apenas para a procriação, isso aqui vai estar no ponto mais à frente aqui, né? Mas que ele é algo que pode ser até sinônimo de prazer e pecado. Nós cremos que Deus criou o homem para
a sua paz, para a sua alegria. Está aqui no final do ponto 1, isso que eu estou dizendo. Ao povo, então, a visão sobre o sexo chegou bastante defeituosa, a ponto de se pensar que o sexo devia ser reservado para a procriação. Sentir prazer através dele, diz a teologia romana, é pecado. Essa cosmovisão é popular até hoje para alguns movimentos modernos. Dentro do catolicismo, tentam dirimir essa imagem. Ou seja, ele está falando que um pensamento que foi circulando, foi se colocando como uma barreira para que gere mais um problema, né, em relação à família. Se alguém quiser me ajudar aqui, irmãos, pode me ajudar, tá? É como se pusesse um defeito no que Deus fez. É verdade. Tudo que Deus foi fazendo dia a dia, ele falava: isso é bom, isso é bom. Depois do homem, isso é muito bom. E depois ainda arrumou uma companheira para o homem, continuou sendo bom. Então as pessoas deturpam mesmo, o que nós estamos vendo. O pecado, depois disso, né, depois que Deus havia criado tudo e dito que tudo era bom, e confirmado aquilo, e dado ordens e instruções, o homem peca e fica complicando as coisas dia a dia. Quando não é de um lado, é do outro lado. Quando não complica isso, complica aquilo. É consequência do pecado. E o próprio pecado, a idolatria do homem em relação às coisas, os fazem deturpar aquilo que é bom na medida criada por Deus, da forma criada por Deus. Quando você tenta melhorar aquilo que já é bom, você estraga, né? Aquela história lá da rosquinha que tinha um pinguinho de goiabada em cima, lembra dessa historinha que eu contei uma vez? O sujeito foi lá e falou: nossa, boa essa bolacha, mas será que esse padeiro está com dó de goiabada, né? Podia fazer uma bolachinha com a goiabada tampando a parte inteira, né? E aí o padeiro fez para ele, né, que ele pediu, tal. Ele comeu e ele falou: nossa, esse negócio parece que tem mais goiabada do que... Não tem a mesma graça, perdeu, não é bom. Então o homem, na sua invenção de fazer as coisas melhores, ele faz o quê? Estraga as comidas, né? A gente come uma comida que fala: nossa, isso é bom, isso aqui gorduroso, isso aqui não sei o quê. É porque a gente perdeu a ideia do que é realmente bom, né? Então, o que é realmente bom? Os alimentos como Deus fez, a forma como nós podemos nos alimentar, mas a gente quer colocar aquele monte de açúcar nas coisas, né? E a gente acaba vivendo como se... procurando as coisas numa intensidade, numa forma que não é de Deus. E aí você pega na questão sexual, é o caos, né? Porque o homem não se contenta com a vida, com a forma, com o casamento. E aí ele vai e tem problemas em casa, aí ele vai viajando aí nessa loucura que existe nos dias de hoje em tudo, né? Deturpando tudo, né? Tudo é deturpado. Esse primeiro tópico que fala da visão defeituosa, eu vejo assim também que não foge do nosso tempo. Uma coisa tão antiga, fala lá dos monges, depois vem a parte da reforma, talvez de uma maneira diferente. A gente vê que os livros, os religiosos da época, eles, como está falando aqui na revista, eles diziam assim: não pode isso, não pode aquilo, para você tem que santificar. Eles viam muitas coisas que não podia, mas o que chama atenção aqui que eles, o pecado o cegava, e eles achavam que, assim, que não podia ser aquele pecado que as pessoas vissem. Mas eles não pensavam que eles estavam pecando, que fala aqui de pedofilia, né, que os atos sexuais ilícitos, né, e eles eram cometidos achando que se as pessoas não vissem, estava tudo bem. Então quer dizer que hoje não foge muito
quando as pessoas pensam que eles podem cometer os seus pecados, desde que a liderança não veja, as pessoas não vejam, e se esquece que Deus vê tudo, né? E vai ter que prestar conta a Deus. Não existe nada encoberto. E um assunto também que chama muita atenção é de a pessoa pensar somente o ato de procriação, não por prazer. Então eu vejo assim que é uma lição que às vezes a gente tenta complicar as coisas, mas ela é uma lição muito clara. Eu vejo que o prazer envolve família, envolve, né, tudo, né, um respeito, né, um respeito de marido e mulher, um respeito ao outro. Então eu vejo que essa lição ela é muito, muito útil. E uma coisa que, frisando novamente, é o cuidado de não pensar no que o homem vê, mas o que Deus vê, que é o nosso coração. O ponto 2 aqui, então, na sequência, ele vai continuar, ele vai desenvolvendo o mesmo tópico anterior, né? Essa revista ela tem tópicos, mas não são tópicos que são diferenciados uns dos outros, é como aquele tópico que é um desenvolvimento do assunto. O fato é que, para o cristão reformado, o sexo foi criado por Deus, primeiramente para a procriação da espécie, mas sempre como ato de prazer. Aqui ele diz que essa distinção nem existe, né? Na distinção, procriação, prazer, é uma coisa só. Não há uma separação da ideia. Deus criou o homem e a mulher, um para o outro, e dentro dessa afinidade íntima estabeleceu o sexo como a forma mais profunda e pessoal que o ser humano tem de interação. Nós falamos semana passada, né, que o relacionamento que a gente tem mais profundo nesse mundo é o do casamento, no sentido em que nós vamos viver, né, com a pessoa que nós casamos a vida toda, até a morte nos separe. Então não há ninguém mais íntimo nosso do que o nosso cônjuge. Essas pessoas estaremos junto com eles, com ele ou com ela. E aqui fala, dentro deste relacionamento, há a questão sexual, que é a maior forma de interação existente, né, do ser humano. Então é algo muito profundo, não é algo que simplesmente foi feito ou usado para ser assim, né, descaracterizado, para ser algo que pode ser adulterado, que pode ser feito de qualquer forma, no sentido de que não há uma união, não há um relacionamento fixo aqui no caso, né? Então nós podemos entender como é sério, né, quando nós nos afastamos desta verdade. E aqui nesse tópico temos 2 subtópicos aqui, né? União e serviço. Quando ele fala de união, ele está trazendo de novo o tema da semana passada, quando nós estudamos sobre tornar-se uma só carne, falando aqui que há uma interação, uma união, no qual nós nos transformamos nessa uma só carne, né? É algo misterioso, nós não conseguimos entender e explicar como. Mas uma pessoa, lembra que nós falamos? Uma pessoa que nem conhece a outra, que nem viu a outra, de repente ele se apaixona, ele namora, ele casa, e ali, nesta união, é como se nós, o casal, né, eles se tornam como um parente. Você é parente, você é como sangue de alguém que você não conhecia antes, não era antes. Uma união muito forte, e por isso nós devemos assim entendê-la. Até disse na semana passada que tem pessoas que falam, ela não é nada minha, né? Meus filhos são. Não é assim, ela é sua e ele é seu, né? É o marido, é a mulher.
Até a gente sempre lembra daquela expressão, né, das duas folhas pregadas, né? Quando há uma cola, quando você cola alguma coisa, não tem mais como descolar. Há uma união que não mais há como separar. Então qualquer separação vai causar um dano enorme para as duas partes. É como que se você está destruindo ali aquilo. Então é uma só carne, é um termo muito sério, ou seja, a união que nós temos é uma expressão muito forte aqui sobre como nós somos unidos, marido e mulher. Essa união é tão abrangente que toda a vida se dirige para ela, para a união, em submissão à vontade e para a glória de Deus. Ou seja, nós não vamos viver para nós mesmos, nós já vivemos para Deus, mas nós, além de vivermos para Deus, nós vivemos um para o outro. Na verdade, é para você mesmo, se é uma só carne, né? É interessante essa ideia de ligar. Quando você está fazendo algo pela sua esposa e ela algo por você, é uma só carne, você está fazendo algo por você, um pelo outro, e assim, por um só, né? Uso o texto aqui de 1 Coríntios 7, 25 a 32, falando sobre o que se casou, cuida das coisas do mundo para agradar a esposa. Semelhante à mulher que se casou, se preocupa com as coisas do mundo, como agradar o marido. Paulo fala, né, permaneçam solteiros para se dedicarem somente ao Senhor. Nós sabemos que aqui é um contexto diferente, está relacionado à questão histórica, principalmente as dificuldades, as perseguições naquela época. Então não que Paulo seria contra o casamento, mas aqui a gente está tirando de lição desse texto, não é a questão inicial aqui, né, que ele está falando sobre solteiro, é sobre a profundidade do serviço aqui, a união e serviço. Essa união faz com que aquele que casou cuida também do outro, tem como uma obrigação cuidar do outro. Quando ele diz cuidar das coisas do mundo, ele está falando em relação à questão de que é uma das coisas do mundo. Não que a gente não possa cuidar da esposa e também ter o nosso relacionamento com Deus. Não vamos trocar, né? Eu tenho cuidado com a minha esposa, eu não posso cuidar das coisas do Senhor. Mas é uma responsabilidade. Tanto que eu não posso deixar de cuidar da minha esposa com desculpa de que eu estou cuidando das coisas do Senhor, né? Então, muitas pessoas erradamente se afastam e deixam o seu casamento, deixam a sua vida em problemas, dificuldades, porque como desculpa estão cuidando das coisas do Senhor. Então a família, né, vai ficando esquecida. Podemos dizer, principalmente um líder da igreja, um pastor, ou uma pessoa que se envolve tanto com a igreja que não tem mais tempo para as coisas da família e para cuidar do lar. Não há pecado em casar, mas aqueles que procuram o matrimônio têm agora uma outra vida, uma vida em conjunto, que é a vida para o cônjuge. A gente sempre fala isso, né? A vida de solteiro é uma, a vida de casado é outra. É uma vida que você tem responsabilidade, que você tem que dar satisfação, que é uma vida juntos. E nosso tema aqui, ele não é para a gente aprofundar, né? Só realmente trazer o que está aqui, mas é um tema que a gente vê muito na questão, as questões do casamento, sobre os cuidados que nós devemos ter no nosso relacionamento, que são vários. O sexo representa o ápice, o ponto máximo dessa união. Então nós temos na união muitas coisas, né? Como foi falado do presbítero Pedro, a família, o estarmos juntos e a vida, tudo que a gente faz junto, né? Muito bom, uma viagem, ou seja, um almoço, tudo isso faz parte da nossa vida. Sendo que o sexo é chamado aqui do ponto máximo, colocando aqui como algo muito importante. O serviço também, relacionando o que nós já estamos falando. Outro aspecto do sexo dentro do casamento é que ele nos ajuda a servir ao nosso cônjuge, expressando nossa obediência a Deus e amor ao próximo, né?
Nós vemos aqui em Efésios 5, há uma palavra aqui falando sobre enchei-vos do Espírito, e nesse encher do Espírito ele fala sobre a família, fala sobre a mulher se sujeitar ao marido amar a sua esposa, mas tem a frase principal que fala sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ou seja, que nós devemos cumprir esse nosso mandato de sujeitarmos uns aos outros, cumprindo os nossos deveres todos, né, com envolvimento, com alegria, e assim nós vamos estar crescendo na família. Mais uma vez ele repete, né, por causa da nossa cultura, associamos sexo, mesmo quando praticado de forma santa, o homem e uma mulher, à impiedade ou à imoralidade. Não deve ser assim. Isso aqui tem muito a ver com o que também nós falamos na semana passada. Na semana passada tinha um tópico da lição que falava que muitos problemas no casamento estão relacionados à vida de jovem, à vida anterior. Ou seja, se levou uma vida desregrada, se levou uma vida de pecado na vida de juventude, antes do casamento, pode-se trazer muitas coisas dessas para o casamento. E com certeza, essa ideia de imagem negativa, de imagem errada das coisas, elas precisam de um tratamento que pode ser prolongado para que a gente volte a ter uma vida pura em relação à mesma coisa. Um exemplo que eu cito algumas vezes é de alguém que vai no estádio de futebol. Estádio de futebol para ele significa brigar, xingar, se embriagar, e para ele é um lugar da farra, da bagunça. Não sei se ainda é assim, deve ter gente que vai para o estádio para fazer isso, né? Aí de repente ele se converte, ele tem uma família e a esposa fala, vamos ao estádio, tá, vamos ao estádio. Mas ele indo àquele lugar, parece que ele relembra as coisas ruins. Então até você conseguir associar aquele lugar, não a um lugar de pecado, não a um lugar de farra, de bagunça, você vai levar um tempinho. Então é isso que eu estou falando, uma pessoa que tem uma vida totalmente desregrada e imoral, quando ela chega no casamento, aquilo também para ela é algo que ela tem dificuldade de ver como prazer, como santidade, como algo bom. E a própria descaracterização, se essa pessoa vai com a família e chega lá, vamos lá, e vai fazer bagunça lá, não, agora é uma outra realidade. Então ele pode levar aquilo e achar que aquele lugar é um lugar de bagunça. E a descaracterização no namoro, nas formas que existem extravagantes e pecadoras aí, se isso for levado para frente, é muito ruim. Então nós precisamos entender que tudo deve ser feito com santidade, com alegria e como a palavra de Deus nos traz. Então ele diz aqui, através do ensino da palavra de Deus, da iluminação do próprio Espírito Santo, podemos enxergar a beleza e magnitude do sexo praticado de forma como Deus designou, cumprindo assim a sua vontade e, portanto, glorificando o seu nome e crescendo na graça do seu Filho. Então, como Deus assim designou. É o que eu falo, é difícil para nós aqui, né, em temas como esse, né, entrar em questões e detalhes e nem a ideia. Mas com certeza existem muitas formas que não foi Deus que determinou e que a gente tem que tomar cuidado para que não tente levar isso para a nossa vida adulta. O próprio adultério, Deus não designou adultério e muitas famílias vivem em adultério. E assim por diante, né? O contexto é bem diferente, né? Outro texto que nos revela essa verdade está registrado em 1 Coríntios 7,3. Marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. O contexto aqui é a vida sexual do casal e a obrigação de cada um, de cada parte, de conceder ao outro aquilo que lhe deve. Então isso aqui tem que ser tomado com muito cuidado, né? É a obrigação,
é obrigação, mas é dentro de um contexto de amor, dentro de um contexto de que tudo caminha para um lado. Às vezes a vida de um casal tem dificuldades em relação ao sexo, porque tem dificuldade em relação à criação de filhos, tem dificuldade em relação até da compra no supermercado. Então, se você briga com a sua esposa o tempo todo e nada dá certo, não é apenas a questão do sexo que vai dar certo. Então, nós temos que perceber que o casamento é um todo de amor. Então, o sexo ele começa lá nas primeiras palavras, no bom dia, no cuidado, no se entender em relação a demais coisas. E aí a gente está vivendo muito essa dificuldade, né, de uma autoafirmação, onde cada um esquece que é uma só carne e quer se afirmar. Eu me firmo daqui, ela se firma de lá, e cada um está tentando ser o dono da verdade. E aí vai dar certo, mas outras coisas também estão... É difícil. Então nós precisamos entender isso. Não existe outro melhor meio e mais lícito de servirmos ao nosso cônjuge do que levando uma vida sexual ativa e dinâmica. Obviamente o marido pode ajudar a esposa com a louça, o casal pode passar um tempo conversando, rindo, mas o amor demonstrado de forma mais afetiva, na constância da vida sexual, no desejo demonstrado por esse momento tão especial na vida do casal. Como cristãos, não podemos deixar de servir ao nosso cônjuge em uma área tão crucial de nossa vida. E aí a gente está chegando já no ponto 3, que é o exemplo bíblico, né, aqui de relacionamento de intimidade. Percebe como esse esposo fala palavras românticas, né? Aqui, a gente vai chegar aqui, né? Mas todo um contexto de paz, de união, é descrito aqui no texto que nós lemos. Só concluindo então aqui o ponto 2, muitos casamentos têm afundado porque a prática sexual é distorcida. Isso não diz respeito somente às coisas que ferem a santidade no casamento, mas sim aquilo sobre o que não estamos acostumados a refletir. Constância, entrega e recebimento de prazer, diálogo sobre o assunto. Servindo bem ao nosso cônjuge, faremos a vontade de Deus, tornando-nos servos um do outro, cumpriremos a lei de Cristo. O amor. Alguém quer nos ajudar? Só repetindo que tudo isso é distorcido porque não se aplica, o que não é fácil mesmo, ao pé da letra, uma só carne. A partir desse momento que se aplica a vida isso, um vive a vida do outro. Quem tem mais de 50 anos junto sabe disso. No nosso caso, a gente sabe, um dia a gente está triste, chateado, falar alguma coisa está errado lá em casa. Não sei se alguns dos irmãos já tiveram essa experiência. Aí chega lá a esposa, está chateado por alguma coisa. Então parece que, ao meu ver, isso, quando se aplica, ele se torna uma realidade. Uma parte está sofrendo, outra parte está lá do outro lado e sofre junto. É mistério. É motivo de se pensar e repensar. Tornou-se uma só carne, então uma só carne. Não vai sofrer uma parte só, não. Vai sofrer as duas partes. E a partir daí as coisas ficam mais claras. Dificuldade temos? Temos. Mas vai se solucionando de maneira mais prática, mais clara, através do conceito. Os dois uma só carne. Um ajudando o outro, um suportando o outro, e assim por diante. Então vamos lá, vamos ver um pouquinho do texto, Cânticos sobre intimidade. O livro do Cântico é um bálsamo em meio a tanta catástrofe publicada sobre sexo, fazendo uma ligação entre o tema da sexualidade, a criação
e o livro do Cântico, Logan afirma. Talvez a afirmação final do capítulo, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, seja mais relevante para o nosso entendimento do relacionamento desse texto com o Cântico dos Cânticos. É precisamente na área da sexualidade, nus, que sua intimidade e total vulnerabilidade um do outro são expressas mais poderosamente. A tendência do mundo, que não conhece e não ama a Deus e seus valores, é transformar a sexualidade em ídolo ou instrumento de dominação, ou usá-la em função de um prazer vazio e sem significado. Por trás das muitas escolhas sexuais estão muitos deuses, revela Peter Jones. O sexo é deturpado por causa do pecado. Então, o que ele diz aqui, né? É o que o mundo fala, o que o mundo ensina, está totalmente distante dessa relação criada, instruída por Deus. Estar nu, estar juntos, estar assim na intimidade, é algo que Deus colocou na nossa vida. E ali diz, né, ponto A e ponto B, o sexo redimido, marido, o sexo redimido, esposa. Deus colocou em nós essa afeição, esse cuidado um para com o outro, o relacionamento, a paixão no sentido do amor. Nós precisamos manter isso. Ele fala bastante aqui sobre o elogio, né, colocado aqui do marido, que eu estava falando há pouco, né, do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. E aqui diz então, olha, o marido redimido, ele expressa seu carinho, seu afeto. É claro que a linguagem aqui, para nós, ela é um pouco estranha, né? Não sei quantos na época que namoravam, ou a sua esposa, né? Não tem que ser a sua esposa, né? Outra namorada não pode falar não. Que namoravam a sua esposa, não procurou lá no livro de Cânticos, né, um versículo para colocar num bilhetinho para ela. Então isso era comum, e era difícil, que você procurava, falando, isso não vai dar certo, você vai agredir, ela vai achar ruim, né? Falar seu pescoço é como as torres de Davi, ela não vai achar bom isso. Mas para ele aqui é uma linguagem, e para ela também é uma linguagem muito bonita, né? E essa beleza tem se perdido. Já viram as músicas de hoje, né? Só as cachorras, né? Umas coisas, não dá nem para falar aqui, mas são palavras assim, né? De um elogio à mulher, né? Imagina, é um absurdo de deteriorização de tudo, de acabar com as coisas. E esse romantismo, ele tem se deixado de lado, né? Como eu disse, não é uma palestra de casamento, mas os homens precisam aprender muito mais, né? Nós homens precisamos aprender muito mais, que a mulher ela quer sim ser bem tratada, ser elogiada, a tal da flor, tudo mais lá, né? Os carinhos, e a gente parece que não aprende, fala, para que flor? Que bobeira, isso, né? A gente tem uma mania, né? Que dia que eu vou abrir a porta do carro para minha esposa entrar, né? Aí a Nath chegou, olha, o Rafael abriu a porta, ele não está aqui, né? O Rafael abriu a porta para a esposa dele entrar, o Rafael é o nosso diácono, né? Abriu a porta para ela entrar, né? Será que ela estava querendo dizer alguma coisa para mim, né? Eu não sei, né? Tava. Então, né? Que o Rafael não pare de abrir a porta, né? Porque a mulher dele deve estar gostando disso. E às vezes a gente deixa algumas questões, algumas surpresas, né? De fazer para a nossa esposa. E a mesma coisa em relação à esposa para com o marido. Pode melhorar muito, tem muitas coisas que as nossas irmãs devem fazer.
Tem paciência, irmãos. Eles são devagar mesmo, né? Tem mais paciência. E, como eu disse, não é uma palestra de casais, mas essa é a ideia, né? De vivermos melhor. E aqui a gente lê esse texto, né? Eu fiz questão de ler no início, e a gente vê aqui uma poesia. Eles não estão discutindo. Por que você não comprou a verdura lá no supermercado? E a mulher fala, por que você não vai no mercado ao invés de ficar me cobrando o que eu não comprei? Então, não é, aqui a conversa é outra. Os seus seios são como não sei o quê, né? Você é tal, né? Então, que conversa é essa que nós temos na nossa casa? A gente precisa melhorar um pouquinho, né, nossa conversa. Então, Deus nos dê essa intimidade. Quantas vezes nós estamos sozinhos, marido e mulher, tem oportunidade de conversar, de fazer coisas que são parte da nossa vida. E a gente, muitas vezes, erra, peca por isso. Então, vamos ver aqui, ponto A. Os teus lábios, minha noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Os teus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Ou seja, o marido busca elogiar a beleza da sua mulher, utilizando uma linguagem poética, viva. Os maridos, às vezes, eles não conseguem nem ver que a mulher cortou o cabelo, né? Você olha como que está aqui. Eu falei, o que foi? Você está gripada, né? E quando você vai elogiar? Nossa, que sapato bonito, esse sapato novo seu. Faz 2 anos que eu comprei, né? Poxa vida, errei de novo. Mas eu não tinha visto, né? Agora hoje que eu vi o sapato, a culpa é minha. Então, será que está faltando o quê? Nós estamos errando muito. E aí a gente vê esse marido, ele elogia. Porque o elogiar, você fala, né? Eu gosto muito daquela história do Moura, né? O presbítero Moura que fala conta a historinha assim, né? Essa história de falar que eu te amo, né? A mulher ficava incomodando dele, você me ama. Aí disse que o marido olhou bravo e falou, fala o seguinte, eu te amo. O dia que eu mudar de opinião, eu te aviso, tá? Eu te amo. Não, ela quer ouvir de novo, eu te amo. Não tem esse negócio de... Porque para nós é exatamente isso, mas eu não mudei de opinião, é lógico que eu te amo. Só que quando a gente elogia, a gente é uma demonstração, né? E isso é importante. Se não elogia, há aquela dúvida. Por exemplo, se eu falar, Pedro, nossa carne estava macia ontem do churrasco, né? Como que foi feito? Eu estou elogiando, estava mesmo. Se eu fico quieto, ele vai ficar na dúvida lá, né? Será que gostaram? Mas à medida que as pessoas falam, que as pessoas, né? É uma forma de você se firmar nisso. E quantas vezes a gente falar que, nossa, está bonita hoje, é uma forma de você estar firmando o teu sentimento. Porque a mulher vai achar, parece que não gosta mais de mim, né? Não acha mais nada, não fala mais nada, não deve gostar mais, né? Você está comigo porque não tem outro jeito. E não é isso, é porque a gente às vezes não fala erradamente. Estou cobrando mais dos homens, né? Porque é mais fácil. A Nathalie gostou, né? Não vou cobrar das mulheres hoje não. Aqui ele fala uma linguagem erótica, mas não vulgar. Ela é tão assim, poética, que a gente tem até dificuldade de ver o que tem de erótico aqui, né? Tem pouca dificuldade, mas tem um monte de coisa aqui que está falando de uma intimidade mesmo, de algo, digamos assim, sexual. Só que a gente percebe que ele é uma forma assim, tão agradável de se falar, uma forma poética, que a gente não vê a vulgaridade de hoje em dia, né? E que existe muitas vezes as pessoas, a forma de falar. A esposa havia dito, meu amado é meu, eu sou dele. Agora ela responde, após o cântico do marido, levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra o meu jardim, para que se derramem seus aromas. Percebe a força da palavra, né? Da intimidade deles?
vem, meu amado, para o jardim, coma os seus frutos. Aqui, ó, falou aqui no 4:12 de jardim fechado. Jardim fechado és tu, minha irmã, minha noiva. Ele está falando aqui a respeito da questão do sexo. Só que ele está falando, o que é um jardim fechado? É que é cercado, é particular. A esposa, ela era dele. Não era um jardim aberto para público, né? Visitação. Era fechado. É um jardim particular. Você, meu jardim particular. Você é só minha. Venha, meu jardim fechado. E é a forma, né, que ele está colocando aqui. E aí ele vai repetir, né? Chegando aqui à conclusão, o resumo dessa lição que nós podemos ver, que o sexo é um prazer humano, para o casal, é algo que foi feito não apenas para a multiplicação ou para a procriação, mas também algo que Deus fez como prazer, como tantas e tantas outras coisas na vida, irmãos. É que a gente vai perdendo prazer nas coisas da vida como não deveríamos, né? Então, a gente vivendo no mundo atribulado, dormir, por exemplo, que seria um prazer, para alguns é a pior parte da vida, do dia. Ai, meu Deus, dormir, aquela angústia, sonhos, pesadelos e tristeza. Por quê? Porque dizem paz, me deito e logo pego no sono. Mas se eu não dormir em paz, eu nem pegar no sono, eu não vou. Eu tenho que deitar em paz para dormir em paz. Se a vida é um desastre, como que eu vou dormir em paz? E assim, a gente estraga tantas coisas, né, na vida. Tem problemas com os filhos, tem problemas no trabalho, tem problemas no casamento, porque a gente não está fazendo a lição de casa, vamos dizer assim, né? Tem que viver, fazer as coisas melhores. A gente vai plantar e vai colher, né? A gente quer plantar uma coisa e colher outra, não vai dar certo. É prazer, é alegria, mas é um prazer aqui deslimitado àqueles que procuram fazê-lo dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Se o mundo acha que prazer é a prostituição, é a imoralidade, já falei disso. Buscar essas coisas é perder o prazer, quando se busca fora do que Deus criou. Tudo que é prazer no mundo é mais idolatria, é vício do que verdadeiro prazer. Falei na semana passada, é algo que, como uma droga que tem um efeito rápido, muito, até aparentemente maior, mas logo se torna um vício, logo se torna algo pior ainda, né? Conclusão. Embora o sexo seja um tema difícil em nossa sociedade, por influência histórica do catolicismo romano, a teologia reformada provê ensino baseado na Escritura para entender que ele foi criado por Deus para o prazer de homem e mulher. E aí o que está escrito no nosso papelzinho aqui, através da sua própria prática piedosa, demonstrar amor ao cônjuge e a Deus. Então, o sexo, através de uma prática piedosa, nós podemos demonstramos amor ao cônjuge e a Deus, redimindo aquilo que o pecado tentou destruir. E na aplicação, sendo solteiro, zele pela sua preservação sexual, mesmo envolvido por tantas tentações diariamente. Sendo casado, desfrute as bênçãos do sexo com o seu cônjuge. Amém? Mais alguém quer nos auxiliar? Que Deus assim nos abençoe, né? Possamos aí, vencemos 2 lições, já agora falta só uma, né?